Abra sua Bíblia no texto de Filipenses 3, a partir do verso 4. Filipenses 3, a partir do verso 4. Filipenses 3, 4. Nós vamos começar da parte B do verso 4. Encontraram aí? Amém? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando nas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigamos unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito e com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já ia pedir água, o Isaac se prontificou ali. Eu vou começar desse último versículo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que bênção! Nós louvamos aqui, por meio de vários louvores, que exaltam a Cristo. E nós vamos falar nessa noite sobre isso, o alvo da vida cristã. Ser parecido com Cristo, ser imitador de Cristo, ser seguidor de Cristo. Esse é o alvo da vida cristã. E nós vamos fazer isso aprendendo por meio da vida de Paulo, especialmente desse texto que nós lemos da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, ele é o autor, um dos autores, na verdade, da Bíblia, que mais escreveu livros. São ao todo 13 livros que Paulo escreveu na Bíblia. Quem é que foi Paulo? Qual é a sua história? Quem que era esse tal de Paulo que é tão falado? Por que esse tal de Paulo falou, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Que audácia, que ousadia. Então a vida de Paulo vai ser usada nessa noite como pano de fundo, para a gente entender de que maneira
nós podemos ser imitadores, seguidores de Cristo. Bom, vou trazer algumas informações aqui sobre a vida de Paulo. Nós sabemos, e a Bíblia nos relata isso, né? Que Paulo, na verdade, o texto de Atos, né? Vai falar sobre Saulo de Tarso. Não é que necessariamente o nome foi mudado, tá, meus irmãos? Saulo, na verdade, é a forma hebraica de chamar Paulo. Paulo é a forma grega, ok? Lá no texto de Atos 13:9, a gente vai perceber essa mudança do nome de Saulo para Paulo. Mas, na verdade, significa o mesmo nome em idiomas diferentes. Paulo foi contemporâneo aí, mais ou menos, né, do ano 2 a.C. Ele é pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um hebreu. Ele nasceu em Tarso, da Sicília, que é o que hoje nós conhecemos atualmente como sendo a Turquia. Paulo é de uma família rica, judaica, né? Paulo falava vários idiomas, ele veio de uma família, de certa maneira, com a condição financeira muito boa. Paulo foi um grande estudioso, falava vários idiomas, né? Aramaico, hebraico, grego. Paulo foi, digamos que, um discípulo, entre aspas, né, de Gamaliel. Gamaliel era quem? Era um doutor da lei, um fariseu, um membro do concílio. Então, Paulo foi educado a partir dessas leis, né? Paulo conhecia a cultura grega. Paulo também possuía cidadania romana. O texto de Atos 22:28 vai nos dizer sobre isso. Paulo afirma isso, né? Que ele era um cidadão romano desde o nascimento. E o texto que nós lemos hoje também nos fala que Paulo era zeloso e irrepreensível. Na verdade, ele era zeloso, né? Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Paulo tinha várias qualificações como ser humano, né? Como um seguidor da lei. Ele era zeloso e irrepreensível naquilo que ele acreditava, naquilo que era o parâmetro de vida relacionada com Deus. Paulo também perseguia os cristãos, como a gente conhece, né? Ele era contra o cristianismo exatamente porque ele acreditava que o cristianismo era uma seita perigosa que ameaçava a sua fé e as suas tradições, porque Paulo era fariseu. E fariseus do vocabulário hebraico significa separados, né? Os fariseus seguiam a Torá, que era a lei de Moisés. E aí, os fariseus, eles perseguiam os cristãos, porque eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias que eles aguardavam, né? Quem assistiu a série The Chosen, né, vai lembrar muito bem dos fariseus, dos doutores da lei, como eles perseguiam a Jesus e as pessoas que seguiam a Jesus, porque eles não olhavam para Jesus como sendo o Messias. É como se ele fosse uma ameaça ao que eles criam, né, a lei de Moisés. Então eles negavam que Jesus era o Messias. Quando a gente olha para a Bíblia, né, para o texto de Atos, a primeira menção que a Bíblia vai nos dar sobre Paulo, na verdade, usando a terminologia Saulo, usando o nome Saulo, é em Atos 7, do 57 ao 59. Exatamente naquele episódio onde acontece o apedrejamento de Estevão, né? Estevão está sendo apedrejado, Estevão morre e Paulo estava observando toda aquela cena. E a Bíblia nos diz em Atos capítulo 8, verso 1, que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. É o primeiro momento na Bíblia que nos fala sobre Saulo, exatamente nesse episódio do apedrejamento e da morte de Estevão. Ele olha aquela situação, beleza, está tudo bem. E aí, depois da morte de Estevão, houve uma dispersão, né, da igreja, de vários irmãos, por conta da perseguição da igreja em Jerusalém.
E aí esses irmãos se dirigiram para a região da Judéia, se dirigiram para a região da Samaria, e no texto de Atos 8, verso 3, a Bíblia nos fala que Saulo devastava a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e levava essas pessoas à prisão. Bom, quando a gente olha para a vida de Saulo, a gente vê alguns aspectos que o diferenciavam de outras pessoas daquela época. Alguns aspectos, inclusive, entre aspas, positivos. E a gente vê também na vida de Saulo aspectos negativos. Bom, esses aspectos que o diferenciavam de outros. Paulo era muito inteligente, muito culto. Paulo era um homem que estudava muito, né, que tinha acesso ao ensino. Paulo falava vários idiomas. Paulo era de classe média ou rica, né, dependendo de qual estudioso da Bíblia, né, a gente vai usar. E Paulo era uma pessoa muito zelosa, muito irrepreensível, uma conduta impecável naquilo que ele acreditava que ele tinha como verdade. Ele era irrepreensível na verdade que ele tinha acessado, que não era a verdade de Cristo. A gente só vai ver ele acessando essa verdade de Cristo, considerando o livro de Atos, alguns capítulos depois. Então ele era um exemplo de conduta de uma pessoa comprometida com a verdade que ele conhecia. Mas Paulo também tinha alguns aspectos negativos, né? Como a gente acabou de ver. Ele perseguia a igreja, ele devastava a igreja e ele levava homens e mulheres à prisão. E aí, por que é importante entender esse contexto curto, introdutório de quem era Paulo? Porque nós começamos a ler o texto a partir, texto de Filipenses, a partir do verso 4. E ele diz o seguinte: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, o que é esse tal de confiar na carne? O que é essa carne? Não é a carne. Essa carne é um termo usado aqui para expressar capacidade humana, para expressar currículo. Pensa o currículo de Paulo. Era um currículo bacana, não era? Era um currículo invejável para muita gente. Ele tinha um currículo bacana. Esse carne expressa confiança nos dons e talentos. Esse carne expressa confiança no esforço. Esse carne expressa confiança em si mesmo. E aí Paulo está declarando: se alguém pensa, tem razões para confiar na carne, na força do braço, na capacidade humana, na sabedoria humana, na inteligência humana, eu ainda mais. Considerando todo o meu histórico, considerando todo o meu currículo, considerando tudo que eu sei, considerando o meu passado. Mas, aí ele fala, né, algumas questões do currículo dele, né? Está no verso 5. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, zeloso, irrepreensível. No verso 7, ele vai nos dizer o seguinte: o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. E aí ele fala mais, e ele passou a considerar tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem ele perdeu todas as coisas. Meus irmãos, que coisa linda. Que coisa linda quando ele compara o currículo anterior dele, as experiências anteriores dele, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por quem ele perdeu todas as coisas. E o mesmo Paulo escreve também aos Colossenses, a carta aos Colossenses,
dizendo que eles estavam sendo fortalecidos em seu coração, unidos no amor, até que eles alcançassem a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? É Cristo. E em Cristo estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando Paulo compara o Paulo anterior com o Paulo que ele conhece, e a gente nem chegou ainda no encontro dele com o Senhor, não. A gente vai chegar lá ainda. Mas quando ele compara o conhecer a Cristo, a dimensão do conhecer a Cristo, todo o passado, todo o currículo cai por terra. Toda a confiança em si mesmo, na sua inteligência, cai por terra. A grandeza de conhecer a Cristo é incomparável com qualquer outra coisa. Que maravilha! Que maravilha! Em Cristo estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser sábio, meu irmão? Em Cristo estão escondidos tesouros. A nossa sabedoria não está no que a ciência pode nos dar, embora a ciência possa nos tornar mais sábios e nos ajudar a conhecer um pouco mais. Mas o conhecimento científico nem se compara com a grandeza de conhecer os tesouros em Cristo. Amém? Nem se compara, meus irmãos. O verso 9 nos diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Se antes a justiça de Paulo estava fundamentada no que a lei dizia, nos seus costumes, nas suas tradições, naquilo que ele aprendeu na escola de Gamaliel, a partir do momento em que ele conhece a Cristo, a justiça procede da fé em Cristo. A justiça muda. E esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Jesus. Mudar vidas. Mudar situações, mudar histórias. Nós cantamos: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Esse nome é poderoso para mudar histórias, para mudar situações. Esse nome foi poderoso para mudar a vida de Paulo. Esse nome é poderoso para nos convencer que ganhar é perder. Esse nome é poderoso para aquilo que era lucro, a gente vai considerar como perda. E aquilo que a gente vai perder, vai significar lucro. Essa é a matemática de Deus. Quando se perde é que se ganha. Quando você perde do seu eu. Sabe o que é uma pessoa ser abençoada? Às vezes a gente olha para o irmão e fala assim: nossa, que irmão abençoado. Ele tem uma casa bonita, ele tem um emprego bom, ele tem uma família bonita, ele tem um carro bom, ele sabe falar, ele sabe se comunicar, ele prega bem. Meu irmão, sabe o que é ser abençoado? É perder. É quanto mais o Senhor alcança de você, é quanto mais você tira de você para o Senhor entrar. Isso é ser abençoado. Isso é ser abençoado, é perder para ganhar, é perder de você, da sua confiança em você, da sua expectativa na sua inteligência, na sua força, nos seus bens, no seu título, no quanto você é conhecido, no quanto você prega bem, no teu cargo na igreja. É perder de você, para que Cristo viva.
Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em... Isso é ser abençoado. É Cristo habitar em nós. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, e ela falou: Adílio, eu estou passando tanta luta que eu nem sei mais quem eu sou. Eu falei: glória a Deus. Não tem mais nada de mim. Eu falei: aleluia. Isso é ser abençoada, minha irmã. É ter Cristo em você, fluindo o amor de Deus, a verdade do Evangelho, a graça do Senhor, a alegria do Senhor. Isso é ser abençoado, quando Cristo flui por meio de você, quando seus argumentos caem por terra, quando as suas justificativas caem por terra. Você fala: eu não sei mais nem quem que eu sou, eu não tenho mais esperança nas coisas desse mundo, aleluia. É sinal de que só o Senhor é quem atrai o meu coração e os meus olhos. Isso é ser abençoado. E essa é a bênção de Deus, quando não resta mais nada da gente, e resta tudo dele em nós. É o quanto ele consegue tirar de nós e colocar dele no lugar. Isso é ser abençoado. A maior fonte de tesouros, meus irmãos, é Cristo. É o poder, é o amor que se revela ao perseguidor da igreja. Aquele que devastava a igreja, que perseguia, passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele conheceu a supremacia do amor de Cristo. Ele conheceu o poder de Cristo, que transforma, que cura, que muda realidades, que transforma o perseguidor em perseguido, que muda, transforma. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Cristo, que te escolheu para estar aqui, que me escolheu para estar aqui. Esse é o poder de Cristo, que traz a existência que não existe. Esse é o Jesus, que caminhou com Judas, mesmo sabendo que Judas ia trair ele. Que escolheu Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia negar. Que me permitiu estar aqui, mesmo sabendo o quanto eu sou miserável, pecador, podre. Mas a graça dele vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, o amor dele vai me alcançando, e pela graça ele me permite estar aqui, compartilhando aquilo que ele já foi gerando na minha vida. Esse é o poder do Evangelho, que se revelou a você, que te chamou, que chamou Paulo. Verso 10 nos fala o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição. Quero te convidar a ler, abrir em Atos 9. Vamos entender um pouco esse processo de conversão de Saulo. Atos 9. Vamos a partir do 3. Esse processo é muito forte. Ele tem muitos detalhes. Ele nos mostra o poder de Cristo, o poder de Jesus de transformar. Atos 9, verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
Vamos pular lá para o verso 15. Tem toda uma história aí de Ananias, como Ananias foi usado na vida dele. A gente não vai falar, você pode ler em casa, tá? Vamos para as partes mais essenciais. Olha o chamado de Paulo. Na verdade, aqui ainda é Saulo, né? Olha o chamado de Saulo. O Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Jesus escolhe o perseguidor da igreja para levar o nome dele. Como é que a gente entende essa loucura? Essa é a loucura do Evangelho. Que escolheu Saulo, perseguidor da igreja, que escolheu a mim, que escolheu a você, e que vai escolher tantas outras pessoas improváveis. Improváveis. Pecadores, destituídos da glória de Deus, miseráveis. Talvez você já falou tão mal dos crentes, não é verdade? Como eu falei. Deus escolhe. Jesus se revela aos mais improváveis. E ele se revela e capacita os mais improváveis para levar o amor dele. E olha aí, verso 16. Olha qual foi o chamado de Paulo. Eu mostrarei a ele o quanto deve. Fala aí. Eu mostrarei a ele o quanto deve. Eita! O chamado do perseguidor da igreja foi para sofrer. E aí? E Paulo diz: sede, pois, meus. Você acha que o seu chamado é para quê? Hein? Para? Sofrer. Amém. Sofrer por Cristo. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado, esse é o nosso chamado. Sabe por quê? Porque quando Cristo arranca de nós, dói. Quando Cristo arranca de nós, vocês já viram moinho para moer cana? Já viram garapa? Quando vai fazer a garapa, você pega a cana, né? Passa ali naquele negócio e sai garapa. Vocês entenderam o que Deus quer fazer então, né? Qual que é o chamado de Jesus? É isso, é moer a gente. Para quê? Para sair garapa. E eu vou usar um termo melhor agora, né? Como é que é feito o azeite? Com a prensa. Se Deus não te prensar, não sai azeite. E aí Deus precisa te prensar para sair azeite. Sabe para que esse azeite? Para você derramar na vida do outro. Na vida dos irmãos aqui da TIB, na vida daqueles que não conhecem o Senhor. É assim que o Senhor trabalha. É claro, meus irmãos, a gente vai ter momentos de júbilo, de alegria, não é? Mas Deus nos chamou para sofrer também. De maneiras diferentes, cada um à sua maneira, cada um com o seu chamado específico. Mas o Senhor chamou para isso. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Texto de Romanos 8:18, também Paulo escreve aos Romanos: considero que os meus sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que ele nos revelará mais tarde. Vamos trazer o que Paulo viveu para pensar na nossa vida como igreja? Quantos aqui vivem uma vida difícil? Levanta a mão aí. Uai, então o negócio está bom aqui, viu?
Quantos acham que a sua vida tem momentos de dificuldade, de luta, de desespero? Ah, melhorou. Pois é. Olha aí, considero que o nosso sofrimento de agora não é comparado com a glória futura que será revelada. Quando nós estivermos com o Senhor, não haverá mais choro, mais dor. Ele enxugará toda lágrima. Amém? Ele enxugará toda lágrima. Mas enquanto nós estivermos aqui, haverá dor, sofrimento, lutas, júbilo, alegria. E é assim que o Senhor vai extrair algo de nós. É assim que Ele vai tirar de nós e vai colocar dele. Texto de 2 Coríntios 4,17 nos fala, Paulo fala aos Coríntios: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A glória que o Senhor está produzindo em nós pesa muito mais do que os nossos sofrimentos momentâneos e leves. Meus irmãos, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Nós precisamos olhar para Jesus. Texto de 1 Pedro, a carta de Pedro, né? Alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Vida de cristão é vida de sofrimento. Se alguém te prometeu, pare de sofrer. Se você aprendeu um evangelho, ou conheceu um evangelho, pare de sofrer. Isso não é um evangelho verdadeiro. Isso é um evangelho cor-de-rosa, Nutella. Isso não é um evangelho verdadeiro. A vida cristã é uma vida de sofrimento. Mas Paulo também nos ajuda a entender. Paulo disse aos Colossenses, na carta aos Colossenses: agora me alegro, Colossenses 1:24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que Paulo está dizendo, presta atenção nesse texto. Eu me alegro em meu sofrimento, está falando para a igreja. Eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Tem irmãos difíceis, complicados aqui na TIB, pastor Isaac? Não, amém. Mas eu tenho certeza que você já pensou assim: nossa, irmão X, aquele ali é osso. Aquela irmã é difícil. Tá complicado conviver, viu? Tá difícil. Estou sofrendo com aquela irmã. Olha o que a Bíblia nos fala. Essa é a carta de Paulo aos Colossenses, aquela igreja. Mas nós podemos aprender e tentar aplicar ao nosso contexto. Quando você vê alguém complicado aqui, você vai lembrar desse texto: eu me alegro nos sofrimentos pela irmã X, ou nos sofrimentos pelo irmão Y, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Cristo não morreu pela irmã complicada? Cristo não morreu pelo irmão complicado? Cristo não morreu por mim, que sou complicado também? É isso. Isso é a vida de igreja. Quando nós olhamos para Jesus, Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53 nos fala que Jesus foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Nós não temos que ser imitadores de Jesus, seguidores de Jesus. Se Ele sofreu, se Ele
foi experimentado no sofrimento um homem de dores, vocês acham que a gente não vai sentir dor? Aí você fala, não, mas ele já levou sobre ele as nossas dores. De fato, ele levou as dores do pecado, o sofrimento humano. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto ele precisar extrair azeite, ele vai nos levar para desertos. Ele vai nos passar por momentos de tribulação. Nem todos os momentos de tribulação e de deserto são o Senhor quem está nos levando. Muitos deles são consequência de pecado, de desobediência, de imaturidade da nossa parte. O salário do pecado é a morte. O pecado traz consequência. Muito do que nós vivemos é consequência de pecado. Mas muitas dores é o próprio Senhor quem providencia para a gente olhar para Ele. Muito do nosso sofrimento, do deserto, da provação, da tribulação, é o Senhor mostrando o amor dele por nós, não é? Como ele falou para a nação de Israel, eu te levarei para o deserto para mostrar o meu amor. E Deus muitas vezes vai nos levar no deserto para mostrar o amor. Vamos lá. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Sofrimento, quando o Senhor está trabalhando em nós, é uma bênção. E nós precisamos nos alegrar. Especialmente o sofrimento da vida cristã. A gente tem vivido tempos difíceis, né? Tempos complicados. Temos estado tão sobrecarregados, cansados, ansiosos, vivenciando tantas pressões, confusos, medo, muito medo, insegurança. Isso muitas vezes afeta, né, a nossa vida. Dificuldades na igreja, com irmãos, com líderes, igrejas. E aí quando Paulo, a gente precisa lembrar de Paulo, eu me alegro em meus sofrimentos pela igreja. Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Será que a gente pode dizer isso? Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Olha o desafio aí que nós temos. Verso 12. Vamos voltar lá para o texto que a gente estava falando, texto base. Vamos para o verso 12. Paulo diz o seguinte, olha, não que eu já tenha, 12, né? Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Paulo descreve um modelo do ideal. Olha, eu considero isso. Não que eu tenha chegado nesse nível. Paulo está dizendo isso. Ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando nas que estão adiante, prossigo para o alvo. Por que você acha que você foi alcançado por Cristo? Para quê? Você foi alcançado por Cristo para quê? Para parecer com Ele. Paulo entendeu e escreveu essa carta. Eu não alcancei ainda tudo isso, mas eu prossigo para alcançar. Porque o Senhor se revelou a mim para que eu seja parecido com Ele, para ser conformado à imagem de Cristo, para ter o mesmo caráter de Cristo, para ter a mesma mente de Cristo, para ter as mesmas atitudes de Cristo. E ele fala, eu não estou nesse nível ainda, mas eu prossigo para alcançar. Ele está entendendo o que são processos na vida, processos que a gente vai passar, para ser mais parecidos com Jesus. E sabe qual que é a virada de chave? Que precisa ser uma virada de chave na nossa vida? É entender o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para
trás. E eu prossigo adiante para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo. Nós precisamos esquecer, resolver o nosso passado. Esquecer não é você não se lembrar. O termo esquecer aqui não está sendo usado como sinônimo de não se lembrar, mas ele está sendo usado como sinônimo de deixar, de resolver o passado, de desvincular o passado. Só que muitas vezes a gente está tão apegado ao passado, tão apegado às experiências ruins, às dificuldades que a gente passou, aos traumas que a gente viveu. E Paulo, essa foi a virada de chave na vida de Paulo. Esquecendo-me do passado que eu já vivi, esquecendo-me de quem eu fui, do tipo de pessoa que eu fui. Isso vale para as virtudes. Paulo não confiou mais no seu currículo bom. Isso aí para mim não serve para nada mais. Esquecendo-me do passado, de quantos idiomas eu falava, do como minha família era rica, da escola que eu frequentei, do meu conhecimento, dos meus costumes, esquecendo do passado, não é? E ele também esquece do que ele viveu como perseguidor da igreja, porque imagina se ele ficasse assim: como é que eu posso ser instrumento para levar o evangelho de Jesus, lembrando do meu passado? Não, eu não posso, eu persegui a igreja. O que as pessoas vão dizer sobre mim quando elas ficarem sabendo que o perseguidor da igreja está falando de Jesus? A gente não vai ler, mas se a gente for acompanhar a história de Atos, a gente vai ver que Paulo foi rejeitado em várias cidades nas quais ele foi pregar. E muita gente, até os discípulos, mas como assim? Cara, você estava esses dias perseguindo a igreja? Esses dias você estava levando as pessoas para a prisão? Mas você vai pregar o evangelho? Você vai falar de Jesus? Quem é você? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo. As marcas negativas de um Paulo devastador, de um Paulo perseguidor. E a minha pergunta é: o que nós precisamos perder de lucro, que talvez a gente está tão agarrado? O que a gente precisa deixar para trás? É a nossa confiança no dinheiro? A gente falou ontem sobre dinheiro, né? Quantos de nós, nosso coração está tão agarrado no dinheiro, confiando no dinheiro, nas posses? No meu currículo, na minha formação acadêmica, onde eu estudei, como eu sou conhecido, quantos seguidores eu tenho no Instagram, quantas curtidas eu tenho no Instagram, o quão conhecido eu sou na cidade, o quão bom profissional eu sou. A gente precisa deixar para o passado a nossa confiança em nós mesmos, nossa posição social. Já sou crente há 40 anos de igreja, não serve para nada, meu irmão, se você não confiar em Jesus. Não serve para nada. E hoje? O que você está fazendo hoje? Qual é a obra dele hoje? Ficar ligado ao passado não serve para nada. Emprego. Quantos de nós está agarrado? Eu preciso passar num concurso, eu preciso casar. Entende? Ou a gente pode também ficar preso a feridas do passado. Adílio, eu vivi numa família onde eu fui violentado, onde eu sofri abuso, onde eu não tive afeto da minha mãe, do meu pai, onde meu pai e minha mãe não estavam nem aí para mim. Experiências negativas do passado. Sofri traumas, decepções com meus pais, falta de afeto, me decepcionei com experiências de relacionamentos anteriores, relacionamentos amorosos, me decepcionei com o patrão, me decepcionei com o amigo, e aí muitas vezes emocionalmente a gente está vivendo de passado. E muitas vezes as experiências negativas marcadas na nossa alma, os traumas, as violências,
as frustrações, as decepções com as pessoas, elas imprimem uma carga negativa tão forte na nossa alma, que ela faz com que a lente que a gente use para enxergar o mundo seja essa lente negativa, das prisões psíquicas na nossa alma. E a gente começa a enxergar as pessoas, e a gente começa a enxergar o mundo a partir dessa lente. Qual é a lente? A lente da dor da alma. A lente da dor das experiências negativas ao longo da vida. E a gente fica preso a isso. Coisas do passado. E aí, muitas vezes a gente se fecha, a gente se afasta dos outros, a gente desconfia das pessoas, a gente começa a ser crítico demais dos outros, a gente começa a se vitimizar demais. Qual que é a chave? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esse esquecer não é não lembrar mais, é olhar e contemplar a luz de Cristo. Contemplai-vos e sereis iluminados. É olhar para Jesus, e quanto mais a gente conhece o Senhor, se relaciona com o Senhor, contempla o Senhor, mais nós somos transformados. Quanto mais o Senhor arranca de nós e coloca dele, mais a gente consegue avançar. E Paulo falou isso: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Para que a gente consiga avançar e ser mais parecido com Jesus, a gente precisa olhar para Ele. Avançar, olhar e não ficar preso ao nosso passado. Deus tem novidade de vida para nós, meus irmãos. Estou acabando, viu, pastor? Estou acabando, não fique impaciente. Deus tem novidade de vida para nós. Amém? Se você vê que tem 40 anos de cristão, a obra de Deus não acabou. Quando ela acabar, o Senhor vai te recolher, ou Ele vai voltar. E você vai ser promovido. Amém? A obra de Deus não acabou. Não importa o que você já tenha vivido, Deus tem coisa nova. Deus tem algo novo. Jesus tem algo mais a revelar da grandiosidade dele, da beleza. Jesus tem mais tesouro da sabedoria e do conhecimento para derramar sobre a sua vida. Ele é infinito, Ele tem mais dele para se revelar a você. Mas a gente precisa olhar para Ele. Olhando firmemente para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. E o texto fala no verso 15, nós que alcançamos a maturidade, se o Senhor já revelou isso para você, viva a partir dessa realidade, não das suas feridas, não do seu passado, não da sua confiança em você mesmo, de Cristo, esperança, vida, fonte de alegria, de esperança, de paz, de cura, de transformação, de sentido para a vida. Cristo é a nossa esperança, e é a partir disso que nós temos que viver. E só para a gente finalizar, texto de Filipenses 3:20 nos fala: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos desse mundo, nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Só que muitas vezes a gente está tão apegado a esse mundo, tão preocupado com as coisas desse mundo, que a gente esquece de viver o Senhor, a bênção do Senhor. Gente, separa esses meninos aí que não tem pai nem mãe, ó, esses dois aí, ó. Alguém pode dar um cutucão aí? Nem conheço, tá? Fingir que nem conheço. Vamos voltar para a mensagem para a gente finalizar. Vocês entenderam? O Senhor tem novidade de vida para nós. O Senhor tem coisas novas. Tem engenho para você passar e ser esmagado, ser prensado, para você extrair óleo.
e ser mais parecido com Jesus. Quanto mais óleo, azeite é extraído, mais parecido com Jesus a gente fica. Amém? E que a luz de Cristo brilhe na sua vida, na minha vida. Que a luz do Senhor nos ajude a contemplar a beleza dEle. Que o nosso rosto fique iluminado. Que a nossa esperança possa refletir nesse mundo onde a gente vai. Que a gente leve o Senhor onde nós formos. Que o Senhor saia daqui, que a presença do Senhor caminhe conosco onde a gente for, para levar essa esperança de Cristo é a nossa esperança. Jesus restaurando vidas. Ele restaurou a vida de Paulo, Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou a sua vida. Esse é o propósito. Sermos conformados e parecidos com Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça seu coração, meu coração, ser uma terra boa. Amém? Pastor, está contigo.